Bom, então estamos aqui para a nossa aula 2 dos cursos de Programação Matemática e Métodos de Otimização. Eles ainda continuam por essa e mais as próximas aulas, continuam juntos antes da separação. E na aula de hoje, a sequência da aula passada, a gente vai continuar com uma introdução à otimização linear. Essa é a nossa parte 2. Tá? A nossa ideia hoje é o seguinte, é entender um pouco melhor os conceitos introduzidos na aula passada, tá? No contexto de otimização linear, o que eles representam, e angariar algumas ideias do que a gente vai precisar desenvolver de ferramental teórico para achar soluções para esses problemas de otimização linear, tá? Do ponto de vista algorítmico, inclusive. Então, a gente começa com as definições básicas. Então, a gente vai reintroduzir a nomenclatura da aula passada e olhar especificamente num modelo de programação linear o que elas representam, tá? Então, em otimização linear, programação linear que faz, né, a gente já sabe que são sinônimos, a forma geral de um programa linear, uma versão de minimização, é a seguinte, no nosso caso. Lembra que a gente está esperando receber a função objetivo e as funções de restrição de forma explícita. E é isso que a gente está colocando aqui. Deixa eu ver caso eu precise desenhar alguma coisa, melhor eu já botar aqui. Isso. Tá, então, a gente lembra que os vetores são sempre colunas pra gente, tá? Então a gente recebe num programa linear vetores A, B e C, que são vetores custos, para as variáveis de decisão x, y, z, que são vetores, tá? Variáveis x, variáveis y, variáveis z. Então o que a gente quer é minimizar a soma desses produtos internos, entre A com x, B com y e C com z, tá? Tais que a gente já recebe as matrizes de A até K. Então, AX mais DY mais GZ menor ou igual a D, BX mais EY mais HZ menor igual a E, CX mais FY mais KZ maior ou igual a F. D, E e F também são vetores, tá? E a gente quer que tenha as restrições ainda, que X é não negativo, Z é não positivo, tá? Podem ser iguais, e as variáveis Y aqui, elas podem ser tanto positivas quanto nulas, quanto negativas, tá? Não tem restrição de sinal, tá? E aquilo que eu falei na aula passada, que algumas desigualdades são mais significativas que outras, a gente vai ver na aula de hoje que, bom, as desigualdades envolvendo as matrizes aqui em cima, a gente pode transformá-las em igualdades, tá? Agora, as desigualdades nas variáveis, essas são essenciais, caso o modelo as requeira, tá? Mas isso um pouco mais para frente, estou me adiantando. Então, bom, a gente vai estar supondo aqui que todos os vetores A, B, C, D, F, eles têm dimensões apropriadas e as matrizes também, tá? Eu não usei a letra I aqui porque a matriz I para a gente vai sempre denotar a matriz de identidade da dimensão apropriada que ela tiver, tá? Matriz quadrada. E, bom, a função objetivo está aqui, tá? Uma função objetivo linear. E as restrições estão aqui, também todas as restrições são lineares, tá? Ops, vou fazer isso aqui assim, ops, tá? Então todas essas desigualdades dentro desse quadrado formam as desigualdades ou igualdade, né? Que definem o conjunto de pontos viáveis, as restrições definem o conjunto de pontos viáveis, e aqui está a nossa função objetivo e é tudo linear nesse caso. Ok. Vamos falar um pouco sobre as restrições, tá? Elementares. As restrições das variáveis x maior ou igual a zero, variáveis x não negativas e variáveis z não positivas, elas naturalmente podiam ser facilmente absorvidas dentro das desigualdades Cx mais Fy mais Kz maior ou igual a F e a x mais dy mais gz menor ou igual a D, tá? A gente podia ter escondido elas aqui em cima e tudo bem, isso é fácil de perceber.
Tá? Por que a gente não fez isso? Bom, primeiro porque elas são extremamente simples, né? São desigualdades que só envolvem comparações com zeros, tá? Aqui nesse caso. E elas é conveniente tratá-las de forma em separado por esse aspecto, por elas serem simples, e por outro aspecto porque elas realmente são diferentes estruturalmente, tá? Então a gente não vai fazer isso, a gente vai sempre que a gente tiver desigualdades envolvendo um limitante superior ou um limitante inferior simples, a gente vai tratá-las em separados, tá? Do jeito que a gente escreveu. E, bom, em alguns modelos a gente usa limitantes inferiores ou superiores, tá? Por exemplo, em vez do x ser maior ou igual a zero, a gente podia escrever um x é menor ou igual a um certo vetor L e um certo vetor U, de lower bound and upper bound, limitante inferior, limitante superior, tá? Em vez de zero. E não é difícil perceber que a gente também poderia absorver essas desigualdades dentro das desigualdades que envolvem as matrizes, tá? Às vezes isso é conveniente, mas muitas vezes não, tá? Então isso depende do modelo e dos algoritmos que a gente vai desenvolver, tá? Então, mas essas coisas, essas desigualdades, já apareceu um modelo envolvendo os upper bounds, né? Em geral, essas desigualdades simples a gente também vai tratar de maneira explícita, tá? Assim como as desigualdades que envolvem a positividade ou a negatividade das variáveis, tá? Isso vai ficar, isso é uma nota aqui que vai ficar explícito mais para frente, tá? A gente precisa começar a mexer com o ferramental teórico para ver qual é a diferença que essas desigualdades realmente impõem na estrutura dos objetos com os quais a gente está lidando. Então, bom, um pouco sobre soluções. Claramente o problema linear que a gente descreveu aqui, ele é um problema de otimização, então a gente pode ter os três casos que a gente tinha anteriormente, tá? O problema pode ser viável ou inviável, tá? No caso, historicamente, qualquer solução XY, qualquer atribuição de valores a x, y, z que a gente tem é considerada uma solução para o problema, tá? Isso é um nome ruim, mas tem as explicações, principalmente lembrando que programação linear aqui nesse sentido está significando um planejamento, né? Um modelo matemático para planejamento linear, tá? Então, as soluções podem ser viáveis ou inviáveis, tá? Ela é viável se ela satisfaz todas as restrições, ou seja, é de fato uma solução para o sistema de equações e desigualdades que a gente tem no modelo. E ela é inviável em caso contrário, tá? É útil classificar a solução inviável e inviável. Então, por isso que qualquer atribuição é considerada uma solução. É uma solução que pode ser inviável, tá? Se ela não satisfizer as restrições, e viável em caso contrário. E uma solução viável ela é globalmente ótima, naturalmente, se a hora que a gente calcula o valor da função objetivo para aquela solução, ela é menor ou igual ao valor de qualquer outra solução viável para a função objetivo, tá? Nesse caso aqui, o delta, chamei de delta estrela, ele é o valor de uma solução ótima, ele é o valor ótimo do programa linear, tá? Já pode lembrar desde sempre, programação linear, tá? É uma instância simples de programação convexa, então todo ótimo local é um ótimo global. Então a gente sempre vai se um programa linear tiver uma solução ótima, ela vai ser globalmente ótima, tá? E isso tudo isso que eu falei a gente vai provar, tá? Nas próximas aulas. A gente vai definir os objetos formalmente e vai provar que isso de fato acontece, tá? Geometricamente a gente vai ver hoje mesmo na aula de hoje, por que isso acontece. Geometricamente a intuição em dimensões baixas é fácil ver que isso acontece, tá? A gente só precisa tomar cuidado para que essa intuição ela se converta naturalmente para espaços de dimensão maior. E em programação linear isso felizmente é o caso. Então, bom, algumas perguntas que já surgiram na aula passada na aula passada não foram perguntas, eu falei, mas seguindo o contexto naturalmente do que a gente acabou de definir, elas são perguntas. Então, uma instância de um programa linear, ela sempre tem soluções viáveis? Não, tá? Caso o sistema de restrições seja inconsistente, tá? Equivale ao quê? Equivale a que o conjunto de pontos viáveis é vazio, tá? Não tem soluções viáveis. Então a instância é inviável nesse caso,
Tá? Não tem simplesmente uma instância de um programa linear que não tem solução nenhuma. Tá? Mas caso o sistema tenha consistência, sempre tem uma solução ótima, também não. O problema pode ser ilimitado. Ou seja, para qualquer solução viável, W, por exemplo, que a gente pegue, existe uma outra solução W' distinta de W, tal que o valor de W' é menor do que o valor em W, da função objetiva. Tá? Então, se a gente tomar o limite disso aqui, a gente vai ver que o valor ótimo do programa linear, que no caso é de minimização, vai ser menos infinito e a instância é dita ilimitada. Tá? Então, um programa linear também pode ser inviável, se ele for um sistema que define as funções forem consistentes, ou mesmo que ele seja consistente, ele pode ser ilimitado. Tá? Mas aí, como é que a gente diferencia esses casos, né? Como eu expliquei aquelas definições, a gente já basicamente tem uma ideia, tá? Mas a gente precisa ser um pouquinho mais formal para lidar com isso. Tá? Então, como é que a gente diferencia entre esses três casos? O que é inviável, o que é ilimitado e o que é o que tem solução ótima. E mais ainda, como é que a gente tem certeza que uma solução viável é ótima num programa linear? Tá? A gente precisa procurar aquilo que a gente chama de condições de otimalidade. Porque, condições de otimalidade você pode usar como uma prova que a solução realmente é ótima, ou também como um critério para o desenvolvimento de algoritmos na busca por essa solução ótima. Tá? E no fundo essa é a essência da teoria da otimização linear. Tá? Responder essas perguntas aqui, como é que a gente diferencia entre os casos e como é que a gente atesta realmente que aquele caso é correto. Isso é a essência do que a gente vai fazer da área e o que a gente vai fazer em otimização linear. Tá? Então a gente, uma versão provisória, um enunciado provisório, tá, de um problema de otimização linear para a gente é o seguinte: a gente vai ganhando uma instância do programa linear 1, tá, que está na primeira aula, por exemplo, aqui é a versão geral, tá, formulação geral. Tá, quando a gente ganha uma instância dessas, a gente quer determinar se ela é inviável, se ela é ilimitada ou devolver uma solução ótima caso ela tenha, e com provas. Tá? E de novo, a gente só está usando desigualdades não estritas nas nossas formulações. Tá? A igualdade sempre é possível, então nós temos como garantia de que a gente está procurando o mínimo e não o ínfimo, o máximo e não o supremo. Tá? A solução ótima sempre é um ponto viável do problema, caso ela exista. Tá? E o ótimo local sempre é ótimo global. Ok. Então vamos ver um exemplo de um programa linear inviável. Tá? Como é que isso, com que isso se parece? Então, considera esse PL aqui em duas variáveis. Então, um caso particular, um caso concreto, né, e particular da forma genérica. Tá? Então a gente quer minimizar a soma de x1 com x2, tal que menos x1 mais x2 é maior ou igual a 1. 4x1 menos x2 é maior ou igual a 10. x1 mais 6x2 é menor ou igual a 15. E x1 e x2 são ambas maior ou igual a 0, ou seja, ambas não negativas. Tá? E uma proposição ou seja, uma afirmação que eu estou fazendo aqui agora é que esse PL que eu acabei de introduzir para vocês, ele é inviável. Você consegue ver por quê? Tenta provar essa proposição antes de prosseguir. Para o vídeo e tenta se certificar que esse programa é inviável. Só de olhar você já consegue ver que ele é inviável? Não sei, eu precisei fazer umas continhas antes. Então tenta fazer as continhas você antes de prosseguir. Ok, vamos lá, a prova dessa nossa proposição. Nota que é uma proposição extremamente específica, né? É uma afirmação, basicamente. Que esse PL aqui, fornecido, PL2, ele é inviável. Significa o quê? Que ele não tem soluções ótimas. Bom, como é que acontece isso? A gente pode rearrumar as igualdades aqui. A gente tem igualdade maior ou igual a 1, maior ou igual a 10, menor ou igual a 15. A gente pode rearrumar essas desigualdades todas para que elas apontem todas para o mesmo lado, né? Fica mais fácil enxergar as coisas desse jeito. É o que o que eu vou fazer com vocês aqui, tá? Multiplicando a terceira restrição,
quero x1 mais 6x2 menor ou igual a 15 por menos 1, a gente obtém esse sistema equivalente aqui do lado. Tá? Mantém as duas primeiras restrições e altera a terceira restrição para menos x1 menos 6x2 maior ou igual a 15. Tá? Ou seja, o lado esquerdo tem uma solução, 6 só c, o lado direito tem uma solução. Isso é fácil perceber. E agora todas as desigualdades apontam para o mesmo lado, então é mais fácil lidar com elas. Agora, se a gente multiplicar a primeira restrição por 6, ou seja, a gente obtém uma terceira versão equivalente do sistema. Ou seja, a gente tem uma solução viável aqui, 6 só c ela é uma solução viável no problema original. Agora a primeira restrição aparece multiplicada por 6. Bom, por que isso? Porque se a gente somar as desigualdades, agora soma as três desigualdades. Tá? A gente obtém o quê? A gente obtém que menos 3x1 menos x2 tem que ser maior ou igual a 1. Tá? E é fato, que a gente vai mostrar mais para frente, mas vocês já devem saber isso desde geometria analítica, tá? E certamente desde álgebra linear, que qualquer solução para esse sistema de desigualdades original, ela satisfaz essa desigualdade que a gente obteve aqui, multiplicando a terceira restrição por menos 1, multiplicando a primeira restrição por 6 e somando as três restrições. Tá? Olha lá. E, mais ainda, qualquer par de valores x1, x2 que satisfaça essa desigualdade, ela satisfaz todas as desigualdades originais. Tá? É 6 só c. Bom, a gente ainda tem outras duas restrições no problema, né? Que são o quê? São as restrições básicas, simples. O x1 é não negativo e o x2 é não negativo. Tá. Não é difícil perceber, então, que o lado esquerdo aqui, o máximo de menos 3x1 menos x2 é zero. Exatamente quando x1 e x2 são iguais a zero. Quanto maior ficar x1 e maior ficar x2, mais negativo o lado esquerdo fica. Bom, e zero é menor que 1. Tá, isso, principalmente nós somos no caso dos reais, né? Então, a gente usando a aritmética real e, no caso, a ordem dos reais simples aqui, 0 é menor que 1, e a gente tem aqui que o lado esquerdo é maior ou igual a 1, e o lado esquerdo fica, o máximo é 0, ele fica cada vez mais negativo, tá? Então nunca a gente consegue satisfazer essa desigualdade, que é uma consequência das desigualdades expressas pelas restrições originais do problema. Tá? Então significa que não tem solução com x1 maior ou igual a 0 e x2 maior ou igual a 0 para essa desigualdade que está nesse retângulo verde que eu coloquei aqui. Então isso implica que, olha, o sistema original não tem solução. Então esse sistema original ele é inconsistente, então não existe nenhuma solução viável para ele. Então, obviamente, o problema linear, que está no slide anterior, não pode possuir soluções viáveis. Então esse programa linear é inviável. Legal? Então isso foi uma prova específica para esse problema da inviabilidade dele. Tá? Chegaram perto disso? Simples, né? Mas já dá a ideia, o que? Dá a ideia que, olha, que procurando tentando resolver programas lineares, a gente vai ter que lidar com situações desse tipo, então manipulações dos sistemas de desigualdades a gente vai ter que levar desse jeito que a gente fez, é uma possibilidade que a gente vai ter que levar em consideração. Ok? Bom, vamos ver um exemplo de um programa ilimitado agora. Tá? Considera agora o programa linear nessas duas variáveis. Um outro exemplo. A gente quer minimizar x1 e x2 e a função objetiva é menos x1 menos x2. Tal que as restrições é menos x1 mais x2 menor ou igual a 1, x1 mais x2 maior ou igual a 2, x1 e x2 são maiores ou iguais a 0. Afirmo para vocês, esse programa linear é ilimitado. Fácil ver? Então, observe que é um programa com duas variáveis e quatro restrições, né? Duas restrições triviais, x1 e x2 maior ou igual a 0, tá? Restrições simples, e duas restrições que envolvem um pouco mais de trabalho. Tá? Já conseguiu ver o porquê? Tenta ver antes de prosseguir. A gente vai fazer uma prova para essa proposição também. Tá? Pausa o vídeo, tenta provar você antes de prosseguir. Bom, prosseguindo,
A primeira coisa, observa que x1 e x2 sendo igual a 1, ou seja, x1 igual a 1, x2 igual a 1, é uma solução viável, né, para o problema. Tá? Se a gente colocar aqui 1 e 1, dá menos 1 mais 1, dá 0, que é menor ou igual a 1. 1 mais 1 dá 2, que é maior ou igual a 2. E 1 é sempre maior ou igual a 0. Então esse sisteminha aqui, esse conjuntinho de restrições, ele admite uma solução viável. Então o programa não é inviável. Tá? Ele admite soluções viáveis. Mas ele é ilimitado. Como é que a gente verifica isso? Tá, multiplica a primeira restrição por menos 1. A gente obtém que x1 menos x2 é maior ou igual a menos 1. Se a gente somar agora, as duas restrições estão apontando para o mesmo lado, né? Então agora a gente tem x1 menos x2 maior ou igual a 1, x1 mais x2 maior ou igual a 2. Tá? Se a gente somar as duas, a gente obtém o quê? Que x1 tem que ser maior ou igual a meio. Tá? Ou seja, qualquer solução viável, na verdade, ela satisfaz x1 maior ou igual a meio e x2 maior ou igual a 0. Então não à toa que o par 1 ele é viável. Tá? Porque ele satisfaz todas as restrições, inclusive essas desigualdades aqui. Tá? E agora não é difícil perceber o quê? Que a nossa função objetivo ela é menos x1 menos x2. Tá? Então se a gente denotar por delta estrela o mínimo dessa função objetivo, tá? Usando aquela transformação simples que o mínimo de uma função objetivo é igual a menos o máximo de menos a função objetivo, tá? Dá para ver o quê? Que olha, que o valor do programa, o valor ótimo daquele programa linear é o que? Ele é menos o máximo de x1 mais x2. E é claro que x1 mais x2 tende a infinito à medida que x1 ou x2 tenderem a infinito, então o valor delta tende a menos do infinito. Tá? Ou seja, para qualquer ponto x1 maior ou igual a 1 meio, x2 e x2 maior ou igual a 0 que a gente escolher, a gente consegue sempre um ponto além dele, tal que o valor objetivo vai ser menor do que aquele tinha obtido. E tomando isso no limite, dá aqui o valor ótimo do programa linear é menos infinito. Então esse programa é ilimitado. Tá? A gente consegue sempre melhorar a solução. Qualquer solução viável que você me dê, eu consigo produzir uma que é tão melhor quanto eu queira com relação àquela. Tá? Então esse é um programa ilimitado. Legal? Fácil esse também, né? Tá. Vamos ver agora então um exemplo com solução ótima. Tá? Agora as coisas ficam um pouco mais interessantes. Tá? E considera agora essa variação do programa de otimização que é bem parecida com o primeiro que era inviável, se você prestar atenção. Tá? Mas esse é viável e ele não é ilimitado. Então vamos usar a maximização agora, só para ficar mais fácil argumentar. Então a gente quer maximizar x1 e x2. A função objetiva é x1 mais x2, tal que as restrições são menos x1 mais x2 menor ou igual a 1, x1 mais 6x2 menor ou igual a 15 e 4x1 menos x2 menor ou igual a 10. E a gente quer que x1 e x2 seja maior ou igual a 0. Tá? Observa que o que a gente tinha na primeira versão do programa inviável é que a gente tinha uma desigualdade em outro sentido aqui. Né? Não era por causa dela que o programa era inviável, como a gente viu. Mas esse aqui é viável. E mais ainda, eu falo para vocês que esse PL possui solução ótima igual a 5. Ou seja, o valor, o máximo que a gente obtém ali, é igual a 5. Você consegue ver por quê? Só de olhar para esse sistema. De novo, é um programa linear extremamente simples. A função objetivo é só a soma das duas variáveis. A gente quer o máximo ali. A gente tem 3 restrições, mais 2 de sinal. A gente também costuma chamar essas restrições aqui de x1, x2 menor a 0, restrições de sinal, né? Tá, então são só 2 variáveis e 3 restrições. Um programa também bem simples. É fácil enxergar que ele tem solução ótima igual a 5? Quem já viu? Tá? Mais do que isso, além de tentar mostrar que a solução é ótima igual a 5, tenta achar uma solução viável que o valor seja igual a 5, e aí com isso atesta que ela de fato é ótima, tá? Prova que ela é ótima. Tenta fazer isso antes de prosseguir. Tá? É um bom exercício. Pausa o vídeo mais uma vez e tenta achar
uma solução viável de valor 5 e argumentar que ela é ótima. Bom, vamos então trabalhar para provar essa proposição, que a solução ótima é igual a 5. Tá? Bom, claramente, primeira coisa, o que? x1, x2, se a gente tomar x1, x2 igual a 0, 0, isso é uma solução viável. Tá? Simplesmente 0 mais 0 menor ou igual a 1, 0 mais 0 menor ou igual a 15, 0 menos 0 menor ou igual a 10, e eles são maiores ou iguais a 0, então 0, 0 é uma solução trivial, viável para esse problema, o problema não é inviável. Tá? A questão é, será que ele é ilimitado? Não também. Por quê? Isso é fácil mostrar que ele não é ilimitado, nesse caso. Porque aqui a gente quer maximizar x1 mais x2. E não é difícil perceber o quê? Que x1 mais x2, ele é menor ou igual a x1 mais 6x2. Tá? x1 e x2 são maiores ou iguais a 0. Então, certamente, a função objetiva é menor ou igual ao lado esquerdo da segunda desigualdade aqui. E a gente sabe que o lado esquerdo da segunda desigualdade é menor ou igual a 15. Tá? Então, de simples desigualdade de substituição, a gente já obtém o quê? A gente obtém, olha, que o valor máximo que esse programa linear pode obter aqui, ele é 15. Certamente qualquer solução viável tem valor no máximo 15. Não passa disso. Bom, estou falando que é 5, mas tudo, a gente não chegou lá ainda. Mas a gente sabe o que, olha, isso aqui mostra que esse programa linear não é ilimitado. Tá? Por quê? Porque ele tem lá uma solução. Existindo uma solução ótima, ela é menor ou igual a 15. E a gente sabe que ele não é inviável. Vai? Então, toda solução viável vai ser menor ou igual a 15. Então, deve ter uma solução ótima nesse caso. Tá? Observa isso que eu estou falando. Toda solução viável, nesse caso, é menor ou igual a 15. Deve ter uma solução ótima nesse ponto. Tá? Se o conjunto dos pontos viáveis fosse discreto, isso obviamente a gente ganharia de graça que uma solução ótima existe, né? Mas aqui a gente está trabalhando com os valores contínuos, tá? Então o fato é uma coisa que a gente vai provar é que, olha, se o programa não é inviável e não é ilimitado, ele certamente admite uma solução ótima, tá? Mas tem uns detalhes que a gente vai ter que tomar cuidado aí na história, tá? E a gente vai fazer isso. Bom, a gente tem um limitante superior de 15 aqui. Se a gente voltar lá para o problema original e pensar um pouquinho mais, tá? Usando aquelas técnicas de sistemas lineares que a gente aprendeu lá em álgebra linear, e tomando cuidado aqui que a gente tem não igualdades, mas desigualdades, a gente pode achar algo um pouquinho melhor. Tá? Por exemplo, se a gente pegar o dobro da restrição 1 e somar a restrição 3, restrição 1 era x2 menos x1, multiplica lá por 2. Soma com a restrição 3, que era 4x1 menos x2. Isso aqui vai dar o quê? 2x1 mais x2, que é maior ou igual à função objetivo x1 mais x2. Tá? Essa aqui é a nossa função objetivo e aqui está uma consequência do sistema. E a gente observa o quê? Que bom, considerando que x1 menos x2 tinha que ser o quê? Tinha que ser menor ou igual a 1, multiplicado por 2, mais a segunda que é menor ou igual a 10, a gente obtém agora um novo limitante superior que é igual a 12. Ou seja, a gente achou um limitante superior melhor, a gente já sabe que o máximo não é mais 15, ele chega no máximo a 12. E a gente pode continuar fazendo, seguindo essa ideia. Tá? Se a gente dividir as 3 restrições por 4 e somar as 3, a gente obtém lá que x1 mais x2 é menor ou igual a x1 mais 3 meios de x2. E isso aqui é menor ou igual a 26 sobre 4, que é 6,5. Tá? Então, ou seja, nós estamos achando limitantes superiores cada vez melhores. Tá? 15, 12, 6,5. A afirmação é que isso vale 5. Bom, a gente pode voltar lá e continuar mexendo nas desigualdades do sistema e tentar exprimir o tal do 5. Tá? Certamente isso seria uma prova que o valor não passaria do 5. Aí bastaria o quê? Bastaria achar uma solução que dá exatamente 5. Né? Isso aqui está mostrando um limitante superior.
Aí você acha uma solução viável que atinge exatamente o menor limitante superior possível, e aí você prova que ela é ótima, tá? Isso é... certamente vocês já fizeram isso outras vezes. Mas o fato é que a gente tem que continuar tentando até achar o quê? Até exprimir, até achar uma aritmética correta envolvendo as restrições do problema que exprima o melhor limitante superior possível, ou seja, aquele que dê o valor máximo. Bom, a princípio, aqui eu botei que não é claro que isso limita, né? Mas sim, isso limita. A gente pode ficar trabalhando dessa forma e achar e melhorando o limitante superior a cada passo, tá? E isso dá a ideia, isso é o que está por trás da ideia de uma boa caracterização, tá? E eu falei inclusive no slide anterior. Se a gente mostrar um limitante superior que dá um valor 5, ou seja, a gente sai procurando limitantes superiores e acha um limitante superior menor ou igual a 5. Então, é um limitante, apresentando o limitante superior é fácil, ou seja, em tempo polinomial você consegue ver que o valor do programa linear não passa de 5 naquele caso. E depois, se a gente exibir uma solução viável cujo valor seja igual a 5, a gente vai ter provado que ela é ótima, tá? Então isso é o que a gente chama de uma boa caracterização. A gente consegue mostrar que uma solução é ótima ou que ela não existe, tá? Com certificados simples. E esses são os resultados mais fortes e belos que está por trás da otimização linear, tá? E agora vamos ver o porquê no próximo vídeo.